Olá, e chegamos no nosso último vídeo dos protocolos de ciência cidadã sobre os polinizadores e sobre as abelhas. A gente vai estudar agora o protocolo do projeto Cidadão ASF e vou explicar de onde vem esse nome, de onde surgiu esse nome, hashtag Cidadão ASF. Esse nome foi escolhido e foi votado, foi o mais votado pelos participantes do nosso projeto. Então, em algum momento a gente fez uma votação para escolher uma hashtag do projeto que acabou virando o nome que a gente utilizou para chamar esse projeto. A ASF é a sigla para abelha sem ferrão, que é bastante utilizada pelos criadores de abelhas, Então, cidadão, cientista cidadão, e a ASF, abelha sem ferrão. E a gente usa esse nome então para chamar, é um nome carinhoso do nosso projeto. E esse projeto começou lá em 2020, dentro de um curso de extensão, que é o curso de meliponicultura, que é a criação das abelhas sem ferrão, e ciência cidadã. Então esse curso aborda tanto as questões de biologia das abelhas, questões práticas de manejo e de criação das abelhas, e um módulo final de ciência cidadã, em que os participantes são convidados a participar desse projeto de monitoramento das abelhas. Esse curso, caso alguém tenha interesse, está disponível no YouTube, no canal meliponicultura.org. E a ideia desse projeto, então, é monitorar as abelhas através da atividade de voo. A gente já viu um pouquinho, então, da biologia das abelhas sem ferrão e sobre os fatores que influenciam a atividade de voo. Aqui a gente trabalha principalmente com duas espécies, A gente tem diversas, centenas de espécies de abelhas sem ferrão, mas para o nosso projeto, preferencialmente a gente foca nessas duas, que é a jataí, que a gente já viu, e a mandaçaia, que é essa outra aqui. Dá para ver que elas são bem diferentes e a ideia é comparar essas duas. E retomando aqueles fatores que influenciam a atividade de voo, a gente sabe que os níveis de atividade, então, são influenciados pela espécie, Cada espécie vai ter um padrão específico, Pode ter um padrão específico. Vai ser influenciada também pelas condições internas do ninho, então condições de tamanho populacional, se tem bastante abelha ali trabalhando, bastante demanda por recurso, Se já tem ou se não tem alimento estocado nesse ninho, isso vai influenciar o quanto as abelhas se engajam na atividade de coleta de recurso. Vai ser influenciada também pelas condições externas, que podem ser bióticas e abióticas. Então, bióticas são aquelas de disponibilidade de recursos, de flores no ambiente, então a sazonalidade da floração, épocas de floração massiva, e as condições abióticas, que podem ser temperatura, pluviosidade, umidade, isso também pode influenciar os níveis de atividade das abelhas sem ferrão. Então, considerando tudo isso, tem algumas perguntas e hipóteses que a gente coloca no nosso projeto que podem ser respondidas através do nosso protocolo. Claro que não é necessário testar todas elas, principalmente pensando no contexto escolar, é possível escolher algumas para trabalhar, mas aqui a gente traz um pouquinho das possibilidades. Então, a primeira pergunta é sobre as condições do tempo, Será que as condições do tempo, de temperatura, vento, umidade e outros fatores afetam a atividade das abelhas? Então, fazendo o nosso protocolo, a gente consegue comparar a atividade de voo nessas diferentes condições, temperaturas mais altas, mais baixas, condições de umidade baixa, umidade alta, e a gente vai então testar essas diferenças. Como hipótese nula, a gente tem que a atividade de voo não vai ser afetada pelas condições do tempo, e em contraste, a hipótese alternativa é que a atividade de voo é sim afetada pelas condições de tempo. A segunda pergunta é em qual horário do dia as abelhas ficam mais ativas. Com isso a gente consegue observar a atividade de voo em diferentes horários e a gente vai comparar entre as diferentes espécies. Então a hipótese nula aqui é que o horário de pico de atividade das diferentes espécies é igual, e hipótese alternativa, o horário de pico de atividade das diferentes espécies é diferente. Pergunta 3. Quantas abelhas voltam ao ninho carregando pólen por tempo, por minuto? Então aqui a gente também vai estudar
várias condições, né, e medir as abelhas, contabilizar as abelhas que estão carregando pólen. E como hipótese nula, a gente tem que a quantidade de abelhas carregando pólen por minuto é igual para diferentes horários do dia. Ou seja, não tem um horário em que elas fazem mais essa atividade. Isso vai ser igual, distribuído igualmente ao longo do dia, mas como hipótese alternativa é que para diferentes horários do dia, a quantidade de abelhas carregando pólen vai ser diferente. Pergunta 4 é como as características da paisagem influenciam a atividade das abelhas. E aqui a gente está chamando de paisagem esse entorno do ambiente onde as abelhas vivem, né? Elas conseguem voar um pouco ao redor buscando alimento, né? Mas elas não vão muito longe, então elas têm um raio de voo ali, um limite onde elas conseguem atuar, e a gente quer saber se esse ambiente vai influenciar a atividade de voo, se um ambiente mais urbanizado, com menos vegetação, vai ter mais ou menos atividade comparando com o ambiente conservado ou com o ambiente rural. Então a gente consegue comparar diferentes ambientes e saber se isso afeta a atividade de voo. Então a gente vai contrastar as paisagens distintas e verificar se a atividade de voo das abelhas é igual ou diferente nesses diferentes ambientes. E por fim, vem a pergunta da comparação entre as espécies, por isso que a gente sugere estudar essas duas espécies para a gente conseguir bastante informação sobre elas. E a ideia é testar se elas são iguais ou diferentes, né? Então, se a atividade de voo da jataí e da mandaçaia é igual ou se a atividade de voo é diferente entre as duas espécies. Então, para responder essas perguntas, a gente vai fazer o passo a passo do nosso protocolo de pesquisa. E para começar, a gente tem uma plataforma online para coleta desses dados. É necessário fazer um cadastro para acessar e ele fica aqui nesse site. Essa plataforma, no momento que a gente está gravando essa aula, não está online, né? Ele está sendo revitalizado, a gente está passando por alguns ajustes finais, mas eu espero que para a aula prática a gente já tenha isso tudo funcionando para a gente poder simular e fazer esse protocolo. E para que os interessados possam aplicar esse protocolo nas escolas também, né? E aí, antes de começar o monitoramento, você escolhe um ninho ou alguns ninhos de abelha sem ferrão. Pode ser um ninho que você tenha na escola, na sua casa, né? Ou que tenha naturalmente em algum local. Então, ele pode estar numa caixa, que é o que a gente chama de ninho manejado, como esse aqui, ou pode ser um ninho natural, que está numa árvore ou que está no muro de algum local e que não é manejado. Escolhendo esse ninho, você vai fornecer um código para identificar. A ideia é que ele seja monitorado ao longo do tempo e que você sempre utilize esse código para a gente saber que é esse ninho que está sendo monitorado. Depois disso, você vai organizar o monitoramento, né? Então definir quais são as datas e por quanto tempo esse monitoramento vai ser realizado e definir os horários que esse monitoramento vai ser feito, né? Como a gente tem aquelas perguntas de pico de atividade e horários em que as abelhas carregam pólen, é interessante ter esses dados ao longo do dia, né, em diferentes horários, para fazer a comparação. Então, dependendo da pergunta, o delineamento aqui vai ser diferente. Se a pergunta é sobre como isso varia ao longo de um ano inteiro, precisa ser feita coleta ao longo dos meses do ano, para a gente ter esses dados para comparação. Então, essa é a parte de desenhar o monitoramento, né? E para seguir um certo padrão, a gente sugere esses seguintes horários aqui. Entre 7 e 9 horas, entre 11 e 13 e entre 15 e 17. Então, os participantes do nosso projeto vêm fazendo monitoramentos nesses horários e a gente consegue bastante informação em horários padronizados. Feito tudo isso, você vai começar o seu monitoramento. Então, lá na plataforma, você vai fornecer alguns dados sobre esse ninho. Então, qual é a espécie de abelha sem ferrão que está sendo monitorada? Caso você não saiba, tem a opção não sei, né? Se você não sabe identificar a espécie de abelha sem ferrão.
Qual é o local, né, a característica desse local, então classificar em área urbana, área periurbana ou área rural, com isso a gente vai saber um pouco mais sobre a paisagem daquele local, o tipo de ninho, se é manejado ou se é natural, e o código de identificação, assim a gente sabe qual que é o ninho. Agora vem as informações sobre o monitoramento, então as coordenadas de localização. Aqui na nossa plataforma a gente já tem um mapinha e o GPS automatizado, que ele pega os dados do celular, se você fizer no celular. Se não, você pode usar o mapa também para encontrar a localização. Novamente, quanto mais preciso, melhor, né, para a gente ter dados bastante acurados sobre esse monitoramento, saber exatamente onde ele foi feito. Com esse GPS a gente consegue então saber mais características da paisagem desse local, tem áreas verdes por perto, né? É importante esse dado. A gente vai também solicitar a data e hora que o monitoramento foi realizado, a temperatura, então aqui também, dependendo da localização, o aplicativo, né, essa nossa plataforma consegue te falar a temperatura daquele local. E para isso você tem que estar online, né? E utilizando o celular. Caso contrário, você precisa medir a temperatura, saber a temperatura do local para você inserir ali, né? E colocar esse dado. E também caracterizar as condições do céu, se está ensolarado, se está com o céu nublado. Já que a gente também quer entender como isso afeta a atividade das abelhas. Preenchendo todas essas informações, vem a parte então de fazer o vídeo do registro de atividade de voo, né? Um vídeo de 30 segundos que você vai filmar com o celular ou com uma câmera para depois subir esse vídeo, registrando a atividade de voo. Se você passar de 30 segundos não tem problema, né? Porque a nossa plataforma já vai pegar esses últimos 30 segundos, então todos os vídeos têm 30 segundos para todo mundo ter um tempo de monitoramento padronizado, né? Então a gente vai contabilizar as abelhas em 30 segundos. E aqui tem algumas dicas de boas práticas para filmagem e para ficar um vídeo bom, né? Já que a gente tem que contar a atividade das abelhas, vocês viram que elas são pequenininhas, né? Então a gente precisa de um vídeo de boa qualidade para conseguir fazer a contagem. Então aqui tem algumas dicas. A primeira delas é evitar ficar na frente do ninho. As abelhas saem em linha reta, geralmente, né, do ninho. Se você fica na frente, você atrapalha esse fluxo. Você acaba assustando as abelhas também e elas vão mudar esse padrão de atividade. Então a gente não pode interferir. A gente quer medir a atividade natural dessas abelhas naquele momento, né? Então fica do lado do ninho, espere elas se acostumarem com você. Às vezes elas vão ficar um pouquinho receosas, né, com a chegada de alguém ali, mas logo elas se acostumam, é só não ficar muito próximo nem na frente. Além disso, é bom utilizar o celular ou a câmera na posição horizontal, isso aumenta o tamanho do vídeo, né, a gente consegue ver melhor as abelhas em atividade. Então não filmar na vertical, filma na horizontal. É bom também tomar cuidado com o enquadramento da imagem, né? Então a gente sugere que o ninho ocupe cerca de 1/3 da área de filmagem, então assim como nesse esquema aqui, porque se o ninho ocupa muito espaço, a parte em que a gente observa a atividade de voo fica restrita, né? Fica reduzida. Dessa forma a gente consegue ver melhor, né? Quando o ninho está ocupando só um pedaço da área da tela, a gente consegue enxergar melhor a parte das abelhas em atividade. Outra dica é utilizar um fundo claro para fazer a filmagem, né? Então aqui, exatamente como esse desenho, né? Isso ajuda a gente a enxergar as abelhas, enxergar quando elas estão portando pólen nas pernas, né? Então, esse fundo neutro, liso, ajuda a gente a visualizar as abelhas. Se o fundo ele é complexo, se tem, por exemplo, um jardim, alguma coisa se mexendo atrás, é bem mais difícil contabilizar as abelhas. Outra questão importante é o foco, né? Como são bichinhos pequenos, a gente precisa tomar cuidado com o foco, porque se desfoca no meio da filmagem é mais difícil contar. Isso vai afetar a qualidade dos dados que a gente tem.
E o que a gente recomenda, então, é que a filmagem seja feita a cerca de 30 centímetros da entrada do ninho, né? Essa distância ajuda a focar. E outra questão é que o vídeo não pode ficar com aquelas tremedeiras, né? Isso também dificulta a contagem. Então, para isso é importante utilizar um apoio, um suporte para o aparelho que você utiliza para filmagem. Isso vai resultar em uma maior estabilidade. Contar as abelhas em atividade com um vídeo tremendo é bem difícil. Então, feito o vídeo, você envia o vídeo e aí você vai assistir esse vídeo para contar as abelhas em atividade naqueles 30 segundos. São 3 contagens. Então, a primeira, você conta as abelhas entrando. E se elas estão andando aqui pela entrada, fazendo outras coisas, guardando o ninho, essas você não conta. Você só conta as que vêm voando e entram no ninho, que são essas que estão trazendo o alimento, trazendo os recursos. A segunda filmagem é o oposto, as abelhas saindo, né? Todas essas que saem e entram em voo. E por fim, você conta uma última vez para contabilizar as abelhas que entram que estão portando pólen. Então aqui a gente vê o finzinho da abelha com essas bolinhas amarelas que são elas carregando pólen. Essa bolinha de pólen pode ser branca, amarela, amarelo claro, avermelhado laranja, pode ter diferentes cores, mas é sempre essa bolinha bem redondinha. Então, para a contagem também é bom tomar alguns cuidados, né? Assistir o vídeo em tela cheia, principalmente se você faz isso no celular, né? A tela é menorzinha, então é bom colocar no modo tela cheia para conseguir ver melhor. A gente tem uma funcionalidade de reduzir a velocidade do vídeo, então em alguns casos que tem muita abelha em atividade, muito rápido, se você reduz a velocidade fica mais fácil para contar. E também é possível informar se você não conseguiu contar as abelhas que portam pólen. Então, essas abelhas às vezes são mais difíceis de contar. Se o vídeo está com baixa qualidade, é difícil, então é importante informar se essa contagem foi feita ou não. E ali a gente tem uma caixinha para você marcar se você fez ou se você não conseguiu fazer. E o que a gente já conseguiu com esse protocolo, né? Como eu falei, ele começou em 2020, foi sendo aprimorado, foi sendo aplicado em diferentes edições do curso. E a gente também fez um monitoramento de longo prazo. A gente convidou os participantes a ficarem por um ano coletando os dados com a gente para a gente conseguir monitorar as abelhas por um ano ou mais, né? Então aqui a gente tem alguns dados, né? Alguns gráficos com os dados que a gente obteve. Então dá para ver que tem bastante informação já, né? Que a gente está em fase de analisar esses resultados, mas a gente conseguiu juntar 500 pessoas, né, 500 cientistas cidadãos que ficaram com a gente nesse projeto. Foi bem interessante, né, bem prazeroso conhecer essas pessoas, apesar de ter sido num ambiente online, né. A gente fez algumas lives e alguns encontros online para também trocar mais ideias, tirar dúvidas e montar essa comunidade que trabalha junto nesse projeto. E com isso a gente já tem mais de 4.000 vídeos, né? 4.000 monitoramentos realizados. É bom salientar também que esses 4.000 vídeos, vários deles têm mais de uma contagem, porque é possível contabilizar os registros feitos por outros cientistas cidadãos. Então a pessoa sobe o vídeo lá e outro cientista cidadão pode também contar as abelhas em atividade daquele vídeo. Isso ajuda a gente a aumentar a qualidade do nosso dado, né? Então, se muita gente concordar com aquela contagem, muita chance dela estar certa, né? Se tiver muita variação, possivelmente tem algum problema com aquele monitoramento, com aquele dado. Aqui estão alguns dos nossos cientistas cidadãos, né, que ficaram com a gente fazendo esse projeto. Então, a gente teve um alto engajamento desses participantes do monitoramento de longo prazo, né, o pessoal que ficou vários meses com a gente. Eles produziram mais da metade dos dados que a gente tem. E a gente é super agradecida, né, a todos os participantes, claro, né. E a gente fez alguns estudos também com esse projeto. A gente verificou a aprendizagem dos cientistas cidadãos participantes, né, quem fez o curso e quem participou do nosso projeto. E a gente verificou que houve aprendizagem desses participantes em diferentes dimensões. Então, aprendizagem relacionada aos conteúdos científicos, à natureza da ciência,
Então, em diferentes dimensões a gente conseguiu verificar a aprendizagem, isso é bastante importante para a gente, né? E a gente também testou a qualidade desses dados. Então, a gente comparou os dados dos cientistas cidadãos e dados que foram validados por especialistas, que são pesquisadores com grande experiência em abelhas, e a gente viu que esses dados produzidos pelos cientistas cidadãos são confiáveis. Eles podem ser utilizados em pesquisa, já que eles são muito parecidos com os dados que os cientistas profissionais realizaram. E por fim, chegando aqui nessa questão de trazer esse protocolo para o contexto escolar, eu acho que nada melhor do que trazer alguém da escola para falar sobre isso, né? A gente teve uma experiência muito interessante com a professora Carla Bebelac, que é uma parceira nossa, fez o nosso curso, a gente realiza várias atividades em parceria, e ela aplicou o projeto Cidadão SF na escola em que ela lecionava, e ela conta um pouco dessa história nessa palestra que ela deu dentro do workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, lá em 2022. Ela conta um pouco de como foi essa experiência, e acho que ninguém melhor do que ela para contar isso para vocês. Então, o link do vídeo vai ficar na plataforma para vocês poderem assistir. E o que eu tinha para apresentar, então, é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida sobre esses projetos e tenham ideias de adaptar para as escolas. O projeto está completamente aberto para adaptações e para ajustes para ele ser feito nas escolas. A gente tem os materiais, então a gente tem esse livro do Cidadão SF e o livro do FitCount também para apoiar essas iniciativas. Ele está disponível no nosso site de forma digital. E fica aqui então um agradecimento final às instituições, né, e aos nossos grupos de pesquisa. Agradeço também aos cientistas cidadãos, que sem eles nada disso teria sido feito. E por fim, às agências de fomento que também permitiram esses projetos saírem do papel. Muito obrigada e fico à disposição para a gente conversar.